Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Hoje eu fiquei mudo em respeito à personagem da Makai. Ele que apareceu aqui única e exclusivamente no primeiro Sete Jagunços e está de volta depois de longo e tenebroso inverno, Joel Moraes, a lenda, o Calúnia. mito. Eu apareci em um segundo também. Não sei qual foi, mas eu apareci. Deve ter ido pro lixo esse episódio, porque eu não lembro não. E mais uma vez aqui com a gente, André Facas. Eu, tal qual o Gilgamesh, também sou o esquecido. Bom, como eu fui acusado recentemente de ser um deceneco e não fazer aqui no Pilha de Bis aqueles podcasts periódicos com as sagas da Marvel, eu resolvi redimir isso e também cumprindo uma promessa que a gente fez da última vez que o Facas gravou aqui com a gente sobre Flashpoint Beyond e Dark Crisis. Vamos falar da nova mega saga da Marvel, envolvendo 3 supergrupos da Marvel. A última que teve envolvimento assim, teve envolvimento de Inumanos, X-Men, mas agora é Vingadores, X-Men e Eternos. Então vamos falar um pouquinho, vamos tentar falar também edição por edição, ou fase por fase, mês a mês dessa mega saga. No caso da Marvel, só tá saindo ela, ao contrário da DC, que eles resolveram publicar 2 mega sagas ao mesmo tempo. Então, talvez seja um pouquinho menos confuso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, antes da gente falar do gibi em si, vamos primeiro contextualizar, né? Falar um pouquinho de onde cada grupo desses, onde eles estão no começo dessa saga e o que levaram eles a esse confronto. Então, Maurício Dantas, por favor, nos contextualize. Bom, vamos dividir aqui um pra cada, né? Já que tem pra todo mundo. A gente demais brigando. Lembrando que Vingadores e X-Men já brigaram aí algumas vezes, né? 2 minisséries, além de alguns embates pontuais. Vingadores, X-Men e Inumanos também tiveram uma treta há pouco tempo, né? Que é uma briga por se manter existindo na Marvel. Mas uma briga por ser relevante nos gibis, né? Era uma briga, inclusive, que envolvia advogados hoje, que é o dia do advogado. Parabéns, Maurício, inclusive. Já mandei. Não pois é, não nos processe. Eu vou processar por dar parabéns, né? Na verdade. Mas com os Eternos estão tão esquecidinhos, né? Ninguém se importa com eles na Marvel, que eles não brigaram com ninguém, não. Não estivessem eles fazendo grupo de Vingadores, daqui e dali de vez em quando, ninguém ia lembrar nem brigar com eles. Mas a gente sabe que tem aí, né, marginalmente, a beira da história principal da Marvel, muita participação dos Eternos aqui e ali, inclusive Eternos Vingadores, uma ligação que foi ressuscitada recentemente aí com outros personagens, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas essa grande suruba aí, né, um surubão com todo mundo, com o Supremo e todo o Congresso, é a primeira vez que a Marvel tem nesse escopo, apesar de ter tido várias sagas aí de mudar o mundo completamente, e dimensões e tudo mais, mas nesse escopo e da forma como tem sido feita, não faz tempo que a Marvel não faz e não faz direito. Lembrando aqui, por exemplo, Guerra Secreta 2, que é uma porcaria, que foi só o Jim Shooter que quis fazer, e como ele é o chefe, né, saiu de qualquer jeito. Mas vamos lá, vou falar dos Eternos. Os Eternos foram ressuscitados na continuidade recentemente por conta do filme, obviamente, aquela porcaria de filme. Não sei se os novos colegas gostam, mas eu acho uma porcaria. Que isso, gente. Joel adora.
Joel nem terminou, Joel assistiu 3 vezes e dormiu aos 12 minutos cada vez, não foi, Joel? Rapaz, Eternos é um crime de lesa pátria, é um crime contra a humanidade. Era melhor ter feito um filme totalmente novo, com personagens novos, botava qualquer outro nome lá. De Eternos não tem nada. Eles são sintozoides, não são nem descendentes de seres humanos que foram alterados pelos celestiais. Eles são uma perda de tempo. Pronto. Estragaram a Cersei, deixaram a Cersei e virou a Regina Duarte nos anos 70, namoradinha do Brasil. É um absurdo. Horrível. Gostei. Olha aí. Gostei mais da análise do Joel do que do filme. Mas sim, pegar alguns elementos do filme, sim, como isso aí que o Joel falou, deles serem mais máquinas do que humanos, tipo, como se fosse uma versão 350.0 do Visão, por exemplo, de tão avançados que eles são. Sintozoides, se passa por humanos, tem sentimentos e tudo mais. Mas foi acrescentados alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente já tinha a ideia dos Eternos serem anticorpos dos Celestiais, né? Aquela ideia de que existe que a Terra X do Alex Ross trouxe de que a Terra seria uma placenta, um ovo, né? Para proteger um Celestial que vai nascer e tudo mais. Isso já foi mexido lá nos anos 70 e depois com aquele Celestial Sonhador, que inclusive teve interferência aí do seu Sinistro na época também, ele desgraçou a Zorra. Numa fase do Gillen, acho que Gillen naquela época já queria mexer com os Eternos também, algum tesão aí, algum fetiche de moleque dele. Não foi esquecido isso aí não, hein? Não, exatamente, vamos chegar lá no próximo programa. Mas o que acontece hoje? Qual é o status dos Eternos? Eles são uma guarda do planeta Terra colocada ali pelos Celestiais. São evoluídos, mantém-se aquela ideia, né, de eternos, deviantes e humanos. E eles têm algumas funções. A primeira é proteger a Terra, obviamente, né, daquilo que a humanidade não conseguia proteger. A máquina que é a Terra, né? Essa ideia é muito legal, né, da máquina que é a Terra, que é como se fosse um sistema operacional do planeta que serve a eles, uma interface com sistemas mais elevados. E foi acrescentado algumas coisinhas, como a questão deles terem um comando, né, como máquinas vivas que são, para proteger os celestiais, proteger a Terra e evitar a deviação excessiva, né, que é uma mutação para fora dos parâmetros dos próprios celestiais. Não é matar todos os deviantes, mas aqueles que enlouquecem. Eles têm um gatilho genético que eles podem degradar, né, como uma doença mental, uma degradação mental que seja, que pode acabar resultando numa deviação excessiva, e aí os Eternos entram em modo automático Robocop, sabe? De Robocop 2. Moto Berserker, né? Goblin Mode, igual aquele Twitter, né? Animals in Goblin Mode, né? E aí só volta ao normal quando matam o Deviante. Aí a gente tem, no Gibi dos Eternos, uma conspiração, né, uma corrupção da máquina, que é a Terra. Começa bem parecido, inclusive, com os X-Men do Hickman, lá naquele comecinho, a ideia dos diagramas todos que o Gillen apresenta. Não é a primeira vez que o Gillen faz isso, mas aqui, pela proximidade com o Hickman fez, a comparação é inevitável, né? Até uma coisa que eu e o Joel discutimos na época, que estava parecendo meio chato, que ele estava indo por esse caminho. Mas ele cria também a coisa da ressurreição, né? Eles são eternos não porque eles não morrem, mas sempre que eles morrem, eles um backup. Spoiler. Não, isso já é da mensal, né? Que a gente tem que falar aqui, que acho que quase ninguém tá lendo. A gente falou, né, do primeiro arco da mensal, não é verdade, foi? a gente falou do primeiro arco. A gente falou, a gente tem um programa, vai estar aí o link pro Pilha que a gente falou sobre essa história deles ressuscitarem, deles não serem literalmente eternos, veio lá daquela mini do Gaiman já, né? Sim, exatamente. Inclusive, eles poderem fazer mudanças, né? Que foi o que acabou justificando a Jaque ser mulher agora, né? Como a Salma Hayek no filme. A Makai. A Duende, né? O Duende também. Eu não consigo lembrar praticamente de nada dessa mini do Gaiman. Eu só lembro que a arte do Romitinha tava massa. Mas eles falam a arte disso do Romitinha aí, massa, na mesma frase, não dá, amigo. Desculpe. Pronto, que é isso? Pronto. Heresia, gente, a partir daqui a gente vai continuar a ser o Facas, porque o Facas caiu aqui. Maurício, veja, Maurício, com quem a gente tá andando? Um hater do Romitinha e um hater do eu já Seninha. falei, aqui é complicado. A gente faz podcast contra tudo e contra todos, inclusive contra os colegas de podcast.
Mas me diz uma coisa, eu não lembro bem dessa mídia, eu só li uma vez. Eu achei ela só fria, mas eles tratam disso, eles fazem algum retcon nisso deles ressuscitarem, entre aspas. Fala, salvo engano, tem alguém que morre na história e É o, reaparece é o saindo de um Icaris. casulo desse. É o O próprio Icaris. Kais, não é isso? É. O Icaris. Ele morre e ele sai. Não é- parece um forninho, pra falar a verdade. É. É uma versão. É uma versão caipira elétrica do casulo do Adam Warlock. Então foi descartado aquilo de, ainda que eles fossem desintegrados, as moléculas deles Isso. se reintegrarem, como na época dos Vingadores do Birney Mas e Billy é o B. Birne também, né? Vai falar. Olha aí, Mas ó, é- agora pronto. Strike Hater do 2. Birne, pronto. Strike É, 2 aí. bom, sigamos. A gente falou, a gente não lembro se foi se a gente falou no programa, que a gente falou até pré-filme, se a gente chegou a falar nisso numa live, né, Mas teve um Maurício? Foi pilha uma assim coisa que a assim. gente comentou sobre isso, Teve, que eu teve. defendi. E salvo engano foi o Dãozinho que esnobou, como sempre, o bom gibi. Mas não sabíamos naquela época o grande segredo que a máquina que é a Terra omitia, que é toda vez que um Eterno é ressuscitado por esse processo deles, um humano morre para que a energia vital dele seja transferida para o Eterno. Acontece que por conta disso, uma facção ali se revolta, né? E tenta não se expor demais aos perigos e tudo mais. O que, convenhamos, é foda, porque um Eterno sai na mão com um deus asgardiano, assim, numa boa e só cospe dois Então dentes. isso daí é um conceito Dessa dessa fase do fase do Gillen agora, Gillen, agora. exatamente. Nisso nunca tinha sido tratado antes, não. O que é legal por um lado, e por outro lado, dissocia um pouco do que acontece com os X-Men, né? Inclusive a gente vai ver algumas consequências disso aí ao longo da minissérie. O Thanos, lembram, né, que o Thanos é um titã. É um Os eterno, titãs né? são uma dissidência dos Eternos, né? O pai dele, o mentor, irmão do. Como é o nome Uranus, Cronos. do Cronos? Cronos, E que é o criador dos Cronos. Eternos, e eles rolam uma dissidência, eles querem viver de uma forma diferente e acabam indo lá para a lua de Titã. Júpiter, Titã. que é chamada Titã, e daí eles são titãs, né? E por conta disso, eles se separam, não obedece à máquina que é a Terra, não tem esses conceitos todos plasmados no DNA deles, por assim dizer, já que eles não são necessariamente humanos. Então, Thanos e o Eros, né, que aparece até na cena do filme dos Eternos, são parentes ali. Inclusive, essa é uma coisa que o Bernie lembrou na fase dele nos Vingadores, que a Cersei e o Star Fox estão lá, que eles se chamam de primos várias vezes. E Mas seja justo, seja justo. O bom homem Roger Stern já tinha tratado disso um pouquinho sim, antes, é acho que uns verdade. 4 anos antes. Como sempre, Birne chupinhando o trabalho de trabalhadores vitais e levando. Ah, pronto, Daquele ah, pronto. operário tão bom. Foi o Steven Gerhardt, né, que deu uma narrada boa aí e amarrou essa história do êxodo dos titãs, do mais Foi. titanianos. Eu acho que foi o Foi ele? Gerhardt. Eu pensei que tinha sido o Mark Grunwald. Eu fiquei na dúvida agora se é um dos dois. Pô. Quem começou com essa história toda foi o Starlin, não foi? Ele começou, mas não era exatamente do jeito que a gente vê hoje. A versão do Starlin que foi ali naquela fase do Capitão Marvel, com a estreia do Thanos, ele fala de que, ele conta essa origem, né? De que houve uma dissidência, mas eram os Olimpianos. Ele falava como se fosse uma versão dos deuses do Olimpo. Aí depois é que isso foi retconeado, mas eu não sei se realmente se foi o Englehart ou se foi o Mark Grunwald que transformou isso juntou tudo e ficou a história dos Bom, Eternos, uma vamos dissidência. trazer essa informação certinha no próximo programa, eu prometo. Mas só pra gente amarrar aqui, já se alongando demais, né? O que é que você precisa saber? Há esse esquema todo dos Eternos não morrerem, há uma dissidência lá dentro, o Thanos toma o poder como o Eterno primordial, né, o Eternal Prime, por uma votação lá bem complicada, né, sem urnas eletrônicas, diga-se, ele leva o poder lá e briga com essa dissidência, né, que são os Eternos mais conhecidos pela gente. Macaia, Jaque, Icais, Duende, Cersei, Fastos, que tem um papel importante nisso, é ele que acaba sabotando a máquina, porque ele quer acabar com essa ideia da ressurreição, que ele descobre o segredo, né, dos Eternos, dos humanos morrerem para os Eternos ressuscitarem. E o Thanos é vencido pelo próprio Druig, que é uma cobrinha, né, uma serpente esperta só para morder a mão que
que o alimentam, e ele assume o lugar como Eterno Prime. E ele decide, ao ver que os humanos estão saindo da Terra, conquistando. Os humanos não, né? Os descendentes dos Os humanos, no caso, mutantes. os mutantes, a mutandade, que já é um subproduto da humanidade, é uma deviação da humanidade, já está conquistando o sistema solar, encontrando parentes perdidos de Ayako e tudo mais. Uma dúvida, ó oráculo do Recife. Me tira uma dúvida. Como é que está o status hoje em dia da origem do GNX? Veio de um Eterno? Veio de Deviantes? O que é que tá valendo Tava, hoje na Marvel? Para o o que tá GNX. valendo hoje na Marvel é contado a partir de um quadrozinho lá do História do Universo Marvel, que o Mark Waid escreveu há pouco tempo, né? Que é justamente de um Eterno mesmo, que se mistura com a humanidade e vai procriando, e passando essa semente mutacional, né, evolutiva, adiante. E o GNX advia daí. Então quer dizer que esse papo aí de que eles são descendentes de Deviantes Não é que eles é são calúnia e descendentes deviantes, difamação. eles são deviantes, Por si só. deviações, né, da raça humana por si só, e que por estar violando os parâmetros de morar na Terra e receber a proteger a máquina ao jeito deles, eles estão cometendo deviação excessiva e que deve ser corrigida pelos Eternos. Mas na verdade, Uhum. o que dá o estalo maior no Druig é quando eles descobrem que os mutantes se Isso. tornaram imortais, né? É por isso. E ele fica afirmando, né? Ele fica afirmando que ele, né? O Druig, ele fica afirmando. Não sei se alguém levou ele a dizer isso, eu não entendi bem se foi a Moira ou se é uma jogada dele para convencer o Conselho dos Eternos, mas ele fica afirmando que eles possuem o GNX, na verdade, viria dos Deviantes. Que aí vai me levar a uma pergunta também, Maurício, você que está por dentro de tudo isso. Hoje, o que está valendo é que existem 100 Eternos e 100 Deviantes. É como o Gillen está apresentando tudo e apresentando que os Eternos não podem se reproduzir. Eles não têm como, eles não possuem o poder de gerar vida. Então, são esses 100 o tempo todo e que eles não poderiam gerar. Inclusive, isso gerou até um retcon nessa série agora esses titãs, né, os Eternos de titãs do Mentor. Eles teriam sido criados de outra forma, né? De uma forma de engenharia Isso, genética, algo assim, não são é isso? experimentos diferentes do mentor que permitiram a procriação. E a procriação do Thanos feita de uma forma aí bem complicada, né? Com segredos e tudo mais. Que faz o Thanos ir atrás de um tio dele, né? Que é o Uranus, que é um eterno renegado, digamos assim, nível apocalíptico, né? Um eterno ômega, já que tem um mutante ômega, né? Ele seria um eterno ômega poderoso pra cacete, mal pra cacete, e que tá preso na prisão eterna lá há milhões de anos, e que vai ter um papel importante na saga agora. Bom, temos aí o status os status dos Eternos. Vamos agora para os Vingadores. Como estão os Vingadores, Joel Moraes? Graças a Deus estão melhores do que o que estava um ano e pouco. Jason Aaron assumiu a mensal dos Vingadores com toda aquela coisa, né? É o Aaron. Quando ele acerta, acerta muito. Mas o que o cara tem errado nos últimos anos também não é brincadeira, não. A mensal do Hulk dele foi um desastre. A escolinha do professor Carcaju dele agradou muita gente, mas era só um rué, rué, BR, BR. Tem muita coisa que ele fez que não foi à frente, não estava legal. Ele tem a favor dele o ciclo de histórias do Thor e da poderosa Thor, onde ele acertou muito, ele conquistou todos, né? Poucas pessoas criticaram. Só que aí em Vingadores ele começou com a proposta de fazer diversão, quase como se fosse assim, eu compararia com o estilo do Jeff Loeb, quando estava no auge da ruindade. Tudo que ele fez nos primeiros, 43 números da mensal dos Vingadores, na minha humilde opinião, foram desastrosos. Ele colocou muito conceito maluco do tipo, vamos tacar aqui o dane-se. Saiu misturando, fazendo mashups, fazendo amálgama de personagens, pegando conceitos mais malucos possíveis. Eu acho que ele estava fazendo de boa vontade, achando que estava fazendo algo divertido e criativo, mas não colava. Nas 40 primeiras edições dessa mensal dos Vingadores, na minha opinião, só teve 2 arcos bons. Foi um arco em que teve a origem da Nova Estigma, que é uma garotinha, que é uma bebê que já tornou-se uma garota mais velha, que agora está praticamente uma jovem de seus 18 anos. Esse arco foi legal, foi divertido. Mas, fora esse, o único arco realmente bom, e que depois disso ele desencantou, foi o arco mais recente, que foi da Mulher Hulk Invernal, Mulher Hulk Vermelha,
Enfim, é a Jennifer Walters sendo capturada pelos russos, fizeram experimentos nela na Sala Vermelha, que é aquela área que já criou a Viúva Negra e outras, e aí ela se torna vermelha, loucona, e é usada como uma arma contra a Atlântida. Deixa que tudo é um plano dos próprios Vingadores, ela estava infiltrada e ela consegue suplantar a programação mental. O Aaron conseguiu, ele só demorou um pouquinho, só 43 edições para ele chegar lá. Você só tem que ler Eu já acho. 4 anos de gibi pra poder. E eu agora, correndo o risco de ser expulso do podcast, eu acho que você tá completamente errado. Ele começou bem pra cacete. Tipo, gibi divertido, rápido pra caramba. Então, Eu vou chamar o Dão. Não, pode chamar o Dão, pode chamar quem você quiser. Cara, assim, fazia muito tempo que eu não li um gibi, tipo, tão despretensioso quanto os Vingadores de Jason Aaron. Porque, assim, ele realmente colocou um monte de conceito. Ele já começou com os Vingadores de 1 milhão de anos atrás, né? E ele foi logo no comecinho. Logo no comecinho, na época que eu ainda lia. construiu lá a nova base dos Vingadores lá dentro de um Celestial. Foi antes, viu? Os Vingadores de 1 milhão de anos atrás, então, no especial do Legado. Então, mas já era o Aaron já. Sim, começou antes da mensal, logo depois ele pega a mensal. Isso, aí ele pega a mensal, ele vai desenvolvendo todos esses conceitos, né? Ele vai tratando de um a um. Teve lá né, a Era de Khonshu, que eu achei fantástico. A Era de Khonshu. Pelo amor de Deus. Gente, caiu de novo facas aqui, a gente vai continuar sem ele. Não, cara, é divertido. Rapaz, só me explica uma coisa. Você que gostou, então. Tenta me explicar, porque talvez eu não tenha entendido. Como é que se deu aquilo dele conseguir atrair luas de outros sistemas solares, agregar luas ao redor da Terra? Ele é um deus lunar, né, cara? Assim, cara, você já tá lendo um gibi. Isso era de prata do pior nível possível. E olha que agora é de prata. Mas o divertido é justamente que não tem noção, cara. Esse que é o conceito é justamente esse, cara. Mas isso é pro gibi do Deadpool, não pro gibi dos Vingadores. A minha bronca é essa, como eu tava falando pro Joel até. Não, mas... Nos últimos números agora mesmo, o Iron desistiu de contar a história e tá só fazendo personagem massa velho pra ver se consegue lançar boneco, porque ganha $2.000 por boneco lançado dos personagens dele. Isso foi revelado recentemente aí, né? $2.000. Ou seja, a culpa é sua, Maurício. Pois a culpa é sempre do capitalismo. Mas, assim, levando em consideração que, cara, hoje, os grandes autores, muito dificilmente eles vão escrever suas melhores histórias em personagens, em outros personagens que não são deles, tá? Eles não vão gastar as melhores histórias deles. Mas isso até é pauta para um outro podcast. Mas... Olha aí, você acaba de me dar razão. Ele realmente não usou as melhores ideias dele. A questão é que ele não vai contar histórias profundas como vocês querem ver, tá? Mas também não precisa ser otária desse jeito, né? Tem todo um espectro aí no meio. Calma, Maurício. É isso que eu tô falando. Da edição 44 ou 45 para cá, ele não tá contando nada profundo e nem existencial. Tá muito divertido, é muita ação. Não, mas pelo menos o gibi, o arco dos vampiros é muito legal, o da Mulher Hulk Vermelha também. Olha aí, você já tem umas coisas massa velho que são muito boas, tipo o bichinho coisa. O torneio bichinho coisa. Não, isso é babaca demais. O torneio da Fênix isso é babaca demais. É legal. Torneio da Fênix, na verdade, assim, o que tem sido feito com a Fênix de Vingadores vs X-Men pra cá é vergonhoso. É vergonhoso. O próprio Iron até faz uma coisa. A história é bem contada, mas quando você para pra pensar naquela história, daquela ligação lá dos deuses de Shah e Kitty, né? Que são deuses ridículos. Que eu não sei como é que eles fugiram do Gore, né? Porque acho que eles se esconderam debaixo da cama. Então ridículos que são. Mas o que tem sido feito com a Fênix desde então é péssimo, inclusive na mão do Iron. O Iron que fez aquela Wolverine e Homem-Aranha, né, lindamente desenhada pelo Adam Kubert, com uma ideia muito boa lá da pistola Fênix e tudo mais. Aquilo é legal, ali é o momento certo para alopear uma história ao longo do espaço-tempo com dois personagens bacanas que estão há milhares de anos ali ricocheteando na linha temporal. Aí dá para você dar uma alopeada dessa. E aí ele levou a sério, fez coisas boas. Mas na mensal dos Vingadores, bicho, não é nem uma mini, não é nem uma coisa paralela, uma segunda mensal. É a mensal carro-chefe da Marvel, bicho. Aí, pelo amor de Deus, realmente é muita falta de editor.
É justamente O a linha importante é que tá editorial boa foi agora. essa, cara. E Não aí, tem, não tem linha. Não tem a linha. questão é que eu só falo pra vocês, cara. Infelizmente é isso aí. Eu tô feliz, vocês estão tristes, então não é problema meu, sabe? Então, Não. então assim, Mas o pior é que o Joel disse que tava bom, só que você só tem que aturar 44 edições para poder começar a gostar, no caso dele. Ou exato, seja, mostra que ele é uma pessoa bem resiliente. insistente, né? Resiliente, é Resiliente. verdade. E o Dão me É, condenando porque eu falei que o quarteto do slot demorava 22 edições pra ficar bom. Cara, o slot não erra. Eu também acho, eu também Ó, acho. ó, vamos voltar O slot para não erra. para o Gibi. A gente já tá O slot não erra. com meia hora aqui O e a gente slot, não chegou o ainda. slot não Vamos lá. erra. Não, mas eu acho que o bacana dos Vingadores é que é o seguinte, eles estão com uma versão, com uma equipe versão, acho que talvez uma das versões mais poderosas, né? Se você pegar o nível parece. Me lembra uma versão, lógico, muito mais jocosa da liga do Morrison, cara. Agora com a entrada do Falcão Noturno, então, né? Sim. E Falcão agora tem um Noturno. Batman na Liga da Mas já Justiça. tinha o Batman, né? O Batman só era o Pantera Negra. Mas o Pantera tá em Taitas Wakandanas. Mas Né? basicamente, Joel, o que é que precisa saber do Estado dos Vingadores pra ler essa saga agora? A equipe deixou de ser aquela equipe, vamos lá, da fase Hickman e anteriores, em que era gigantesca, tinha praticamente um exército. Tá uma equipe mais coesa, com alternando entre 7, 8, 9 membros, e que passou por alguma reformulação recente. Agora você tem o trio, né? A Trindade, você tem Capitão, Thor e Homem de Ferro, tem a Carol Danvers, Capitão Marvel, o Pantera fica aí divino, e você tem recém-chegados que são assim totalmente inesperados, né? O Falcão da Noite, como você falou, tem também que está desde o começo o Blade, né? O Caçador de Vampiros. Você tem também aí o Motoqueiro Fantasma, que é o motorista fantasma, né? Fica indo e vindo também, ele tá em uma série paralela que é Avengers Forever. E você tem a Nova Estigma, a Jane Foster, que agora é a Valkyria, ela está junto também da equipe, e aquele que ficou no vai não vai, que a gente sabia que ia dar em alguma coisa, mas ninguém imaginava que ele ia entrar para a equipe, o Namor. Está na equipe agora. Então, é uma equipe improvável, tem medalhões e tem assim, uns recém-chegados totalmente novos, E totalmente assim, tem inesperados. uma E Fênix, né? que aí é onde eu ia chegar, veja só. É o que o Maurício falou. Talvez a maior maldição da Fênix é que a personagem já traz no nome isso de ressurreição e não deixa uma coitada morrer. Do nada agora pegaram ela e jogaram na Echo, que é uma personagem excelente por si só. É uma personagem que foi criada ali no finalzinho dos anos 90, se não me engano, começo dos anos 2000, que é uma personagem ótima, excelente, mas que, tirando assim, uma forçada monstruosa para ligar ela com a lenda dos povos indígenas, né, originários lá da América do Norte, né, do Thunderbird, o pássaro do trovão, fora isso, não tem como correlacionar ela com a Fênix. Tá rolando, né? Tem toda aquela história de é mãe do Thor, não é, fica indo e vindo e tal. Mas é aquela coisa, você tem uma equipe, como vocês falaram aí, uma equipe que é bem icônica, você tem uma Fênix na equipe, tem um Estigma, Um Batman? tem a Trindade, você tem personagens, isso, é um Batman, né? Mas é aquela coisa, a equipe tá muito bem, tá inesperada e tal. E aí é que tá. Eu fiz essa crítica às 43 edições, de lá para cá você tem uma sequência de histórias que não teve uma história ruim mais. Nós estamos na edição 59, eu acredito, acho 58 ou 59, foi mais recente, e você tá com o Iron continua agora fazendo suas versões mashup, amálgama, fica brincando com versões alternativas agora de multiverso, mas está funcionando lindo. A mais recente mesmo mostra um mundo de faroeste, uma versão de faroeste, onde você tem dois pistoleiros que são um Stigma e uma Fênix, e que funciona muito, mas muito bem. A equipe está de volta ao status, assim, é icônico. São os Vingadores. E tá legal justamente para esse momento que está conduzindo agora para eles estarem no meio das duas facções que vão entrar em guerra, né? Que são Eternos e X-Men, E Mutantes. morando dentro de um Celestial, né? A carcaça de um Celestial, que é aquele lá do primeiro arco. Que inclusive foi invadido recentemente. Que é só deixar eu falar disso para lembrar disso. Foi invadidos pelos Eternos. Porque a Jaque e a Makai estão atrás de um novo deus, né? Já há algum tempo. Porque elas acreditam que os Celestiais abandonaram
os Eternos a sua sorte, então estão meio que numa busca espiritual ali por sentido de existência. E elas foram atrás para invadir o Celestial, né, o corpo celestial, para tentar se comunicar com ele, algo que tivesse restado dele ali, para tentar entender melhor o que é que estava acontecendo. Qual é o projeto deles para os Eternos e tudo mais. E a gente tem essa invasão logo antes de estourar aí o dia do julgamento, né, que a gente vai falar a seguir. Bom, e os X-Men, Facas? Onde estão os mutantes nesse contexto todo? Bom, os mutantes, acho que para todo mundo já sabe que depois de House of X, tudo que você sabia sobre os mutantes mudou. Né? A gente vive um novo status. Basicamente, os mutantes estão novamente organizados em uma ilha, que é Krakoa. Né? Eu acho que é a terceira ilha, né, que eles tentam, a terceira nação que eles tentam criar. É por aí. Só que dessa vez o negócio é um pouquinho diferente, né? E dentro de todas essas mudanças, né, eles conseguiram fazer grandes alianças com antigos adversários clássicos, até mesmo com o Senhor Sinistro, né, que é um cara que não tinha muita negociação, né, de tão perverso que era. Entre indas e vindas, eles conseguiram descobrir o segredo da ressurreição. Então aquela velha piada que a gente tinha que os X-Men, o mutante não morria, agora de fato é verdade. Agora só demora menos quadros para eles voltarem. Exato. Agora eles voltam dentro da própria edição mesmo. Tá? Então, isso é um processo, isso é um dos segredos de Krakoa, né? Krakoa se ergue como um grande poder mundial, né? Os mutantes deixam de ser uma minoria marginalizada, começa a ter ressuscitar alguns mutantes mortos que estavam com os backups no cérebro. Depois do primeiro Hellfire Gala, que aliás eu achei esse conceito maravilhoso, todo ano tem um baile de gala em Krakoa, onde eles recebem pessoas do universo Marvel para festejar, né? E para anunciar. Para se exibir. Para se exibir e para anunciar a escalação dos X-Men que são eleitos por voto popular. Né? Sim. Isso eu achei bem legal. E, obviamente, como toda boa festa na ficção, tem que acontecer alguma coisa. Né? No primeiro Hellfire Gala, os mutantes colonizaram Marte com o reino de Araco. Terraformaram e colonizaram, né? Uma demonstração de poder absurda. Durante a festa, inclusive. E ainda voltaram de lá para terminar, fazer o After Party. Exatamente. Tá certo. Tá certo que durante o After Party o Onslaught voltou e mataram a Feiticeira Escarlate, né? Mas tudo bem. Sempre tem detalhes. Sempre tem quem bebe demais, faz merda. Exato. Sempre tem um penetra. Exato, mas essa morte da Feiticeira Escarlate foi bem legal, porque foi uma história que começou como um julgamento do Magneto, mas na verdade era a grande redenção da Feiticeira Escarlate perante o povo mutante e permitiu que eles pudessem ressuscitar mutantes de qualquer momento do tempo passado, sem necessariamente eles terem um backup no cérebro. É um céu mutante agora. Exato, então a sala de espera. A sala de espera. Então eles conseguiram trazer até mesmo o Pássaro Trovejante, o original. Né? Tipo, sim, o John Proudstar. O John Proudstar, né? Dos novos X-Men, do Giant Size X-Men. Né? Exato. Então, assim, agora os mutantes, literalmente, eles têm eles têm uma baita tecnologia feita por Krakoa, eles têm praticamente todos os vilões deles aliados entre eles. Obviamente, eles ainda encontram ameaças. E a principal delas agora no formato da Moira, né, que era uma das arquitetas aí dessa nova nação que acabou sendo desmutantizada, se é que existe esse termo, e se aliou aos Orcs, né? Então, a Orquídea. Não sei como traduzir aqui porque estou lendo em inglês. Orquídea mesmo. Orcs virou Orquídea. E aí eles estão. E aí você tem, tipo. Recentemente, para finalizar, esse segredo da ressurreição está à solta, né? Foi revelado, graças à morte do Ciclope, sempre fazendo bosta. Né? Então, estamos aí agora com o mundo sabendo que os mutantes podem ressuscitar. Aliás, com um vazamento, com uma tema bem legal. Eu não tô dando muito pelos X-Men do Duggan. Acho que ele tá fazendo muito no modo automático. O que não é diferente do que o Hickman tava fazendo na mensal, sejamos sinceros. Mas ele tá construindo
devagarzinho uma história ali, né? Nesse primeiro ano aí foi basicamente para levar tudo a. Bom, temos uma equipe de X-Men, acho que nem precisava, mas temos uma equipe de X-Men. Eles estão fazendo a frente aí, né? Estavam quase sendo adorados como heróis em vários momentos ali, quando essa história da ressurreição mutante estoura. E é o Ben Urich, aquele mesmo que descobriu a identidade do Demolidor, que. Enfim. Finalmente um jornalista que sabe investigar, né? Não, só quem sabe na Marvel é ele, Bizarro. inclusive, né? Sabe mais Aliás, do que a Shield, não, inclusive. inclusive, não só da Marvel, né? Como de qualquer quadrinho de super-herói. Eu acho que é o único jornalista que realmente é bom, né? E não ter o Superman pra salvar o rabo toda hora, né? Que ele se mete Exato, em problema. exato. Enfim, e dois Superman agora, né? Porque tem o marido e o filho. É basicamente isso. Mas eu achei essa uma integração bem bacana e tudo mais. E a bomba explode praticamente na manhã do dia do Gala, né? Do Hellfire Gala. E aí tem uma edição que é bem voltada a isso também. A Moia, ou a Emma, a puta da vida, alguns segredos são revelados ali, trocados, né? O Scott acaba descobrindo no baile agora a história toda da Moira, a traição e tudo mais, que é segredo do conselho, né? Conselho silencioso, não sei como é que ficou aqui, Marcos. Conselho Silencioso. Conselho silencioso mesmo. E aí parece que vai ter várias ramificações agora, tá num momento bem interessante, né? Assim, tá voltando a interessar, principalmente com os dois títulos que estão agora, que é o Immortal X-Men, do Gillen, mesmo escritor aí de Eternos, né? Que tá como arquiteto dessa saga. E o X-Men Red, que é a história que tá se passando em Ayako, o novo planeta vermelho, né? Red daí não tem a ver com o Tom Taylor. Que é o que está acontecendo lá em Ayako e como isso está interferindo tanto na mutandade quanto agora nesse novo gibi, ou nessa nova saga aí, com o Sword também, né? A Sword também do Ewing, X-Men Red e Sword são do Ewing, recém-saído de Immortal Hulk. E ele está construindo essa parte espacial da Marvel há um bom tempo já muito bem, inclusive os Guardiões dele eu gostei bastante, do segundo momento, principalmente. Bom, e aí a gente chega basicamente nas primeiras edições da saga em si, né? Que primeiro saiu uma história ali no Free Comic Book Day, né? Depois teve uma prévia ali em véspera de julgamento e depois dia de julgamento, né? Inclusive, quando eu li essas edições, ela já começa falando que o Senhor Sinistro foi sequestrado, mas ninguém sabe, não foi mostrado, né? Foi meio off-panel, né, Maurício? Não, apareceu na Immortal X-Men número 4, que é a edição imediatamente anterior aí na cronologia ao dia de julgamento mesmo. Que é o dia em si que o Dewey bate o martelo e cria o plano para atacar, que é a cor, a gente vai falar, né? Pois é, e ele Mas, acha que. É quando tem o primeiro encontro, né, da Moira com o Drake Isso. e com aquele assassino, né, se eu não a me engano. Moira e o Dewey se encontram no véspera do julgamento, né? O Eve of Destruction. Que como o Marcos falou, Não, mas antes eles não encontram, não? Em algum mensal? não encontra não. A Moira some Não, depois né? Ah, tá. do X vidas e X mortes do Wolverine, né? Aí ela vai aparecer lá Uhum. só no Free Comic Book Day, com aquela história de que ela vestiria a pele da Mary Jane no baile de gala, como se ela fosse matar a Mary Jane e a Mary Jane tivesse que ser ressuscitada nos protocolos de ressurreição, o que não tinha como, a Mary Jane não é mutante. Inclusive, essa foi uma coisa bem paia aí do baile de gala, né? Porque a Mary Jane some, ela é controlada, na verdade, pela Moira. Ela tá trabalhando para a Krakoa como embaixadora das drogas mutantes, já que a tia Ana, né? A tia Anna Watson, que é quem cuidava dela, Sim. tá senil, tá com Alzheimer, não me recordo bem. E essas drogas estão ajudando ela. E aí aproveitar que a Mary Jane é uma atriz, modelo, conhecida, né? Para usá-la como embaixadora. Uma ideia da Emma e tudo mais. Já foi Já funcionário do trabalhou Tony com o Tony Stark. Stark, já apareceu em novela, na época do Eric Lassett, novela Hospital Secreto. Outras coisas. Que é basicamente uma paródia da mesma novela que o Joey Tribbiani participava. Exatamente. Que era uma paródia daquelas novelas das soap operas americanas, né? A General Hospital, que tem 823 temporadas, né? Exato. Ou o atual Grey's Anatomy, né? Que é do mesmo esquema. Mesma coisa, mesma linha. E aí, rolou essa história lá, e aí de repente a Mary Jane some. E aí o Wolverine e o Aranha vão atrás dela, né? O Aranha que tá
no baile de gala também, convidado pelos Vingadores. E aí diz assim, né? Acompanhe essa trama em Amazing Spider-Man 9. Nessa semana que a gente tá gravando, saiu a 7. Já tem quase 2 meses que saiu o baile de gala. E só daqui a Nossa. 2 meses é que a gente vai descobrir onde é que a Mary Jane tava, né? Mas tudo bem. Bom, mas aí, como eu falei, o Druig lá tem um plano, ele acha que vai ser facinho, né? Porque, como a gente falou lá no começo, ele entende que os X-Men são uma deviação extrema, né? Principalmente porque agora eles são imortais. E meio que os únicos que podem ser imortais são os Eternos, né? Na cabeça dele. Então ele bola um. Mas é meio que uma É. desculpa dele, né? Ele bola um. Isso aí é meio que uma desculpa para convencer, porque assim, o que ele pretende mesmo, o interesse dele, é arrumar uma guerra, qualquer que seja, arrumar uns oponentes de peso, para que ele possa firmar o poder que ele tem sobre os outros Eternos, essa história de Eternal Prime. Ele quer ser um Eternal Prime do lembrado. O Pica, né? Aí ele O vai e manda. Taylor Neves dos Eternos. Aí ele vai, Como é? manda uma bombinha ali pra Krakoa, só que o tiro sai pela culatra, né? Porque a máquina tem Krakoa como uma coisa que faz parte dela, né? Então ele não pode simplesmente Que a coisa é amiga da evaporar. máquina, que é a Terra. É, A não, máquina é sempre o narrador, né? Então ela diz assim: eu gosto dela, boa de papo e tudo mais, deixa ela aí. Mas, falando nisso, aproveitando esse ponto aí, a opinião de vocês, toda essa caracterização da máquina, vocês gostam? A maneira como ela fala em relação aos personagens, aos eventos, mas fala inclusive com o leitor. Eu Vocês gosto, aprovam? Vocês gostam? porque isso me lembra também uma coisa que o Stephen King faz na Torre Negra, na saída, que é dizer que assim, a essência de tudo está corrompida, né? As coisas não estão funcionando direito. E desde o começo da mensal dos Eternos, ela diz que ela não tá bem, que ela não tá legal e que ninguém tá percebendo. Então, assim, a coisa tá indo pro brejo aos poucos e ninguém tá percebendo isso. É só a gente que tá conversando com ela, né? Então é como se fosse aí um conceito bem de longo prazo que ele tá trabalhando e promete ser uma coisa legal. E eu acho legal como ele quando ela conversa, porque quebra um pouco, principalmente no comecinho lá, aquela coisa de parecer muito com os X-Men do Hickman que a gente tava sentindo. Sei lá, é como se, não sei, é como se fosse, digamos, eu acho que acaba ficando uma coisa assim, vamos lá, né? É uma forma de quebrar a quarta parede, como dizem, é, fica uma coisa até meio tipo de humor, né? Um pouco mais sofisticado, então, mas eu não sei, para o tipo de história que eles estão contando, para mim quebra um pouco isso. Para mim não sei. Eu acho que seria legal ela narrando os personagens e os eventos, mas não falando com o leitor, né? Sei lá. Você não gosta de Como? molho agridoce, certeza. Então, Depende do prato que é vai ser usado. exatamente o mesmo conceito, tipo, é pra quebrar realmente a tensão. É pra ser tipo uma válvula de escape, sabe? Tipo assim, às vezes, quando você tá tratando de um tema muito cabeçudo, muito denso, nada melhor do que você ter um narrador mais bonachão para meio que botar o leitor ainda na trilha, né? É uma forma de você quebrar a seriedade do negócio. Eu gosto pra caramba desse tipo de recurso, principalmente porque ele mostra uma certa loucura de que realmente não tá bem. Tipo, a máquina é super simpática, super legal, mas você vê que ela não tá, tipo, agindo talvez da forma como você espera que ela haja, né? Ela tá tipo a Layla do Homem-Aranha 2099, ficando doidinha aos poucos, e uma tragédia se anunciando e ninguém percebendo também. Exato, e eu acho que cria todo um clima particular pro gibi, né? Então, Eu acho que vale até a crítica aí, me desculpe, Faca, te interromper, eu acho que vale a uhum, crítica aí, porque é uma estratégia que o Gillen já usou de outras vezes. O próprio Senhor Sinistro, que tem essa caracterização mais a Blue aí de hoje, é. é fruto dele, né? Que o Hickman meio que resgatou, ele já não tá aparecendo muito assim, o Hickman resgatou. E ele agora tá pisando no acelerador porque fez sucesso, né? Principalmente entre o Pulo Novo, os famigerados novos Mutunier, né? Que adoraram. Então Mas acaba ficando uma coisa assim. Ele sempre gosta de colocar esse elemento disruptivo, para usar uma palavra minha,
Manda um abraço aí pros seus arquinimigos. Não, Não, eles eu gostam gostei. de mim, pô. Gostei do termo disruptivo, parabéns. Obrigado, eu sou coach agora, mentira. Né? Então eu acho que eu acho que vale a crítica aí por ser uma coisa que o Gillen sempre recorre a esse elemento aí pra dar um temperinho agridoce na narrativa dele. Mas eu acho que tá sendo bem usado sim. Eu não acho que seja só uma muleta, não. Isso foi bem pensado e me parece que vai ser uma coisa a longo prazo aí. E mesmo que seja só uma muleta, né? Pensando aí em novos leitores, eles existem, acredite ou não. Eles reconhecem hoje o super-herói da Marvel como um cara tipo mais alegre, mais tipo descolado. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem que a gente que é de outra geração estranha pra caramba, mas cara, aceita e toca o barco. Vamos ver o que o cara propõe aí, né? Bom, e aí os Vingadores acabam se envolvendo na trama porque eles percebem que tem alguma coisa ali acontecendo, né? Então eles vão lá eles meio que sequestram a Cersei para poder tentar descobrir o que está acontecendo. E ela fala: ó, eu não tô sabendo de nada. Os Eternos não são um grupo igual os Vingadores, eles são uma raça, eles são uma comunidade. Então eu não respondo por todos, né? E aí é quando fala, ó, tá tendo uma guerra, tá se anunciando. É quando ela percebe que tá tendo isso, né? Que vai ter uma guerra. E aí, aparentemente, pelo menos nesse primeiro número, os Vingadores meio que ficam ao lado dos X-Men para tentar defendê-los, né? E aí, nesse primeiro número, acontece o primeiro grande ataque dos Eternos, porque como o Druig percebeu que não podia simplesmente obliterar Krakoa, ele tinha que ter alguma coisa mais cirúrgica, ou, que é o que aconteceu, algo longe de Krakoa, né? Ou até longe da Terra. É mais aquela coisa do tipo, ele não pode destruir Krakoa, mas pode matar todo mundo. Exatamente. Pode dar uma sacudida ali. Por isso que tem que ser um negócio mais. Por isso que tem que ser um negócio mais cirúrgico, né? Então ele vai lá, tem um ataque, mas é um ataque meio que só pra. Um ataque cirúrgico e só para distrair, quando o verdadeiro ataque, né? O verdadeiro. A destruição que eles querem aplicar mesmo é em Araco, né? E aí. Na verdade, assim, em Araco, mas tem também um ataque bem direto lá em Krakoa, que é a equipe dos 5. Eles tentam encontrar alguém dos 5, do circuito de protocolo de ressurreição, e conseguem. Porque, teoricamente, eles conseguindo matar os 5 acaba com a ressurreição dos mutantes, né? Que é, teoricamente, o que levou a essa deviação extrema, né? Aí você já tem uma coisa que é o seguinte, desde o começo dessa fase Pox do Hickman, é uma coisa que eu e Maurício, também outros amigos nossos em outros grupos, a gente tem discutido, a linha fininha que existe desde que o Hickman veio com a história de ressurreição em escala industrial, de que isso, em alguns momentos, quebra muito do drama, da expectativa, do suspense, porque é o seguinte, acontece o ataque, eles conseguem atingir um alvo, eu não vou spoilear, se vocês quiserem tudo bem, mas enfim, eles conseguem atingir o alvo. Quando é uma página depois, o alvo já está vivo de novo, ele diz, rapaz, ainda bem que eu deixei pronto ali, estava no forno já para ressuscitar e tal. É do tipo, às vezes se torna uma saída fácil demais. E nesse caso aí, para mim, a edição foi fantástica, a primeira. O ataque foi ótimo, o toma lá da cá, a reação dos mutantes, o ataque em Araco, tudo bem. Esse ponto específico de um dos 5 ter sido morto e logo depois voltar, e com a explicação do tipo, não, mas uma coisa bem em um balão de fala, ele disse, não, eu tinha deixado ali pronto já ali uns... Mas assim, uns falando, sendo prático, faz sentido, porque eu se concordo teoricamente... plenamente, inclusive, eu concordo. Eu sei, mas aí que tá. Quando você faz uma coisa como essa, é o seguinte, bom, então não vai ter problema nenhum não, do tipo, desce pelo menos um dramazinho, do tipo, vamos utilizar alguns ovos que estavam prontos, tentar, ufa, conseguimos, a gente conseguiu trazer o cara de volta. Entendi o que você tá Nem isso querendo teve, dizer. foi, Mas eles pronto, fizeram cara. isso. Vamos. Eles já fizeram isso logo no primeiro arco da X-Force, foi quando o Xavier morreu. E, pô, cara, isso já faz mais de 2 anos, velho. Se você não tá sabendo disso. Foi no ainda. primeiro mês. Foi no meio. Primeiro mês. Primeira edição. A primeira edição eu tô primeira falando com o edição. ouvinte, né? Tipo, tomou spoiler aí de graça.
Mas se você não tá acompanhando Não. aí, cara, faz mais de 2 anos, eu acho que já tá livre de spoiler, né? Cara, quando eles fizeram o Xavier, eles fizeram exatamente isso, tá? Houve esse drama porque, além dos 5, você precisa do Xavier para ter o acesso ao banco de dados do cérebro. Né? E sem o Xavier, ia ter o corpo lá, mas não ia ter a alma dele, né? Alma entre aspas aí. Né? Porque ele não ia conseguir fazer esse backup da mente do falecido, né? E isso era uma trama que eu tinha uma expectativa que fosse desenvolvida em algum momento, né? Por você ter, tipo, mais de um personagem vivo ao mesmo tempo, tipo, com as mesmas memórias, ou um cara sem memória, tipo, porque você pode criar vários, né? E ter problemas nas ressurreições, né? Eu acho que eles só fizeram problema de ressurreição uma vez, que foi com um personagem que era dos novos mutantes, dos novos X-Men, que era aquele que é de pedra. Fugiu O agora. Santo. Isso, Santo. Era o Santo, O é. Santo. Rockslide, Pedreira. Pedreira. Rockslide. E ele, quando ele faleceu durante algum evento dentro de Krakoa, e a atualização dele estava corrompida. Na verdade, ele Não, foi no Foi outro extra mundo. Do outro É, Poderhoso. Extramundo. no Extramundo, isso. O Então, X de espadinhas. Que foi antes do X de espadas, que quando eles descobriram que eles não poderiam morrer no Extramundo, porque não iam conseguir ressuscitá-los da maneira correta. exato. Então, existem algumas particularidades que o Hickman apresentava, né? Tipo, existia alguma dificuldade, né? Tipo, você ainda tinha. E não é um processo fácil, não é uma coisa legal morrer. Eles ainda, tipo, não levam isso na boa, sabe? Mas, de fato, tipo, agora, a sala de espera, pós o Hickman ter saído, isso de fato não pode vulgarizar, né? Mas faz parte do jogo, tipo, esse é o status quo agora. Ó, eu penso assim, bem utilizado pode funcionar. O problema, como quando a gente conversou, Joel, o problema é ter gente que utilize isso bem sempre, o que é difícil. O Hickman usou bem, por exemplo, quando a gente tem lá no próprio Roxbox, né, o ataque à estação orbital da Orquídea. E os X-Men todos morrem e daqui a pouco voltam. E é a primeira cena, inclusive, de Rox 1, né, que é a Jean e o Ciclope ressuscitando, né, e o Xavier dizendo a mim, meus X-Men. Então, quando você imagina assim, os caras podem se submeter a missões assim, ou quando você vê que Wolverine e alguns outros estão sempre tentando invadir uma base da Orquídea e morrendo lá. Só que o problema é que eles conseguem chegar mais longe porque vão pensando Lembrando, melhor nas coisas, mas ao mesmo tempo, quando eles voltam sem memória, porque o backup não é imediata, não é imediatamente anterior, né? Eles estão num lugar que também que não dá para ter acesso mental. Eles são largados lá e aí vão até onde conseguirem. Se um dia conseguirem dar uma cagada e desabilitarem a base da Orquídea, beleza. Então, assim, o problema é, como a gente vai ver, inclusive, aí no próximo programa falar disso, tem um personagem que morre e 2 páginas depois ele tá de volta, sem memória do que aconteceu também, mas são 2 páginas. Quando você mata um Xavier, quando você mata um dos Sim e tudo mais, é óbvio que tem que ter um plano ali de contingência para ressuscitar eles logo e manter o circuito funcionando. Beleza. O problema é quando a morte em si perde peso, porque o cara volta, inclusive sem lembrar de nada. O Hickman teve um outro legal, que é o do Synchro com a Wolverine, né? A Laura EX23, que eles passam centenas de anos dentro da The Vault, né? Como é o do isso, cofre, não no sei como é que cofre, traduzir aqui. eu volto. Que são aqueles da Câmara, câmara, não? né? É câmara, Que é isso, é câmara. que é daqueles personagens evoluídos lá, né, uns pós-mutantes da época do Mike Carey ainda, que foi um negócio que não foi de É lugar nenhum para lugar algum, né, os, não sei porque os, o Hickman trouxe aquilo. os Neo. Isso, os Neo. Foi uma coisa assim, o Hickman pensou aqui, não, o que é que eu posso enrolar agora? Porque ele não tinha ideia nenhuma, essa é a minha teoria, ele não tinha ideia nenhuma depois das 2 minisséries, e aí foi enrolando. Fez um gibi massa com os X-Men no Fórum Mundial de Davos, e aí então, sensacional, não vamos ligar que é desenhado pelo Lee Yu e tá uma bosta, que foda o Hickman. E aí ele viveu de nome, né, inventando uma historinha aqui, até que ele descobriu que tinha mais dinheiro no Substack e saiu da Marvel, pra voltar agora de rabinho abanando entre as pernas porque não deu dinheiro no Substack. Mas paciência. O que eu quero dizer é o seguinte: pode gerar ideias boas, mas quando você tira o impacto da morte dessa forma, de vez, né?
Antes ainda tinha um band-aidzinho lá pra gente achar que eles vão voltar, quando não volta sempre. Agora tá na cara, tipo, o cara, a pessoa bateu a cabeça, 2 quadros depois ele tá de volta, dependendo do escritor, sabe? Isso é chato. O problema é o seguinte, é quando o roteirista, ou até o editorial, eles encaram esse lance da ressurreição como sendo mais alguma coisa só. Não, tranquilo. Você não conseguiria imaginar, por exemplo, um roteirista que é inteligente e que não tem preguiça, tipo o Peter David. Imagina o Peter David brincando com esse conceito de ressurreição. Ele ia pintar misérias, ele ia fazer coisas inesperadas, ele ia fazer coisas assim que o leitor mesmo ia ficar Sim. surpreso. Só que tem muito roteiristas que Exatamente. ele Você vai pegar tem. o quê? Não, Você, entendeu? Não é, o fato não é a o uso ressurreição, dela. virar uma coisa Mas aí assim banal. vai Banal. acontecer com isso o que acontece com todos os bons conceitos com roteiristas ruins, né? Roteirista ruim, ele é ruim, né? Então ele não vai conseguir usar uma boa ideia, porque ele é ruim, ele é fraco, né? Ele é limitado. Pois Então, é. então não é o E- problema da ideia em si, é o problema, tipo, que o cara é ruim, sabe? Tipo, Não, mas o Joel foi no ponto aí, não é só o escritor que é ruim, é o editorial que é ruim. Porque o título do X Factor, da Leah Williams, que tava legal, acho que você tava gostando também, não foi, Joel? é bom, era bom, era bom. Foi um Eu dos excelentes, foi também lamentável tava que se gostando. cancelaram. Cortaram o gibi porque entenderam que o arco que seria Julgamento e Magneto seria melhor sair como uma minissérie para capitalizar a história. Não tem julgamento, mal tem Magneto na história. É Encerraram as horrível a história. tramas. Horrível. Encerrar as tramas Truncada. todas que estavam divertidas em X Factor de uma forma corrida, mudaram arte e texto da última edição, sem a Leah Williams e o desenhista, né, o Balsador. David Baldeon. O Baldeon, né? Era o Baldeon, né? Acho que é o Baldeon mesmo, isso mesmo. O Balsador tava no outro título. Sem eles saberem, eles descobriram isso assim quando receberam o gibi físico, né? Então, assim, fizeram essa cagada. Aí é um gibi que podia investigar isso, né? Ó, ressuscitamos a Siren, mas tem uma outra cópia dela aí que foi dada como morta, mas não estava morta. Então, temos que fazer protocolos para confirmar a morte mesmo, para evitar Isso. essas coisas, né? O Novos Mutantes estava discutindo também, apesar de eu não ser fã da Vitayala, acho o texto dela muito truncado muitas vezes, mas levantou uma ideia legal de que mutantes, clones, podem ser ressuscitados, tipo a Gabi, né, que é a Honey Badger, né? mudou batedora. agora é Scout, agora A ela clona é da Scout, clone. né? Batedora. Batedora, é isso mesmo. Afinal de contas, ela é uma clone da clone ou ela é uma clone Ela é uma 2.0? É o que clone da clone, que é a Laura, né? Todas aquelas outras irmãs que apareceram lá na All New Wolverine eram da clones da Laura mesmo. Sempre com algum problema, né? Diferente. O caso da Gabi, ela não sente dor, mas tem a questão toda. E aí se discute isso, né? Mas eles são pessoas diferentes agora. Então por que não tratá-los também mutantes diferentes? Eu particularmente eu gosto muito desse tipo de trama, tá? Tipo, que envolve muito mais o lado ético, né? Eu acho muito legal. Você pega o status e faz um 360, né? Ao invés de só andar pra frente com eventos bombásticos, você começa a mostrar em volta o que é que tá acontecendo ali. Outro gibi que tava fazendo isso bem... Uma coisa, deixa eu só falar antes de você passar para outro gibi, uma das coisas que me incomoda mais nessa história de ressurreição, e assim, eu tô acompanhando os gibis dos X-Men conforme tá saindo aqui no Brasil, tá? Eu tô acompanhando pela Panini. Então, assim, o que acontece? Uma coisa que eu não consigo entender por tudo que eu já li de X-Men são aqueles rituais de sacrifício. Eu não consigo entender aquilo. Eu não. Aquilo ali, eu vou dizer uma coisa a você, é o Cradle, né? É o Cradle, acho que é Cradle. É aquela coisa que eles usam para poder. É uma arena que quem perdeu os poderes pode usar para morrer. Então, mas espetacularizado para ser ressuscitado. Se tem uma coisa que não tem como conciliar, realmente é assim, é você dizer assim, tudo bem, agora é aceitar porque está sendo publicado tal e nem contestar, porque não tem como conciliar com nada, de nada, nem da história dos X-Men, nem com o que eles representam mesmo hoje, nem com nada, você não tem. É literalmente o seguinte, é você dizer o seguinte, olha, eles estão agora numa nova sociedade onde eles podem vencer a morte. Então, quem não quiser continuar a existência sem poderes, pode ir para o processo de ressurreição, mas vamos primeiro sair na faca, na porrada e vamos se matar.
Inclusive, meu amigo, eu queria que você me matasse, você que é meu grande Não, amigo, tipo, eu nem acho digo, que já eu deve nem digo a mostrar. questão assim de você querer se matar, entre aspas, para voltar com poderes, porque poderia ter isso, porque aí seria uma discussão da nova cultura mutante. Mas o que me Sim, incomoda tudo bem, mas poderia ser é uma, a como é que chama? espetacularização da coisa. É sacrifício, eu acho. Justamente. É Poderia ser um. simplesmente o seguinte, eles poderiam simplesmente fazer um processo de Não, Eutanásia, eutanásio, mas exato. a uma eutanásia questão não é simples, uma nem coisa. essa, cara. A questão. Existem duas coisas que eu acho que são bem interessantes nesse processo, tá? Primeiro, o Conselho Silencioso é um grupo de pessoas diferentes que está governando Krakoa. Tá? Se vocês fizerem a conta, a maioria deles são vilões, considerados vilões, né? No outro status quo, né? Tipo, puta, era o Apocalipse, era o Magneto, era o Exodus, o Sebastian Shaw, pô, a Emma também não é uma pessoa exatamente lá muito cristã, né? Tipo, você tem uma série de outras. Seu Seu sinistro. Sinistro, quer dizer, a Mística, né? Agora você tem a Sina, agora você tem. Ou seja, né? O Gorgon estava sendo cotado, quer dizer, então existe uma. A moralidade mudou. Ponto. Existem votações e nem sempre os mocinhos ganham as votações. Tá? Essa foi uma votação que na época o Apocalipse ganhou. E existe dentro de diversas sociedades humanas diversos rituais de renascimentos simbólicos. Tem aí né, em diversas culturas, cultura celta, cultura nativa americana, cultura aqui dos povos primordiais do Brasil, quer dizer, só que são renascimentos simbólicos. O Hickman levantou isso à 11ª potência, né? Tipo, ele vai fazer um ritual simbólico de renascimento, uma purificação, vamos dizer assim, né? Literalmente, tipo assim, o cara vai morrer, porque ele vai renascer com poderes novamente. Então, assim, não é simplesmente, tipo, não é uma expectativa, é um ritual de uma tribo, sabe? Tipo, é literalmente uma coisa que é diferente do nosso padrão cultural. Esse é o ponto. Agora aplica essa mesma explicação aí, aplica essa mesma explicação se acontecesse na Mas aí é Lativéria. Exato. que tá, Joel. Mas, Joel, aí é que tá. Monstro, Não. Aí é que horror, tá. terrível. A ideia básica, eu entendo, é que os X-Men estão. Os X-Men não, mutantes estão num patamar cultural agora Diferente. que é diferente da humanidade. É. Coisas que nós fazemos como humanos já eram julgadas para eles como bizarras, desde o preconceito em si a outras coisas. E agora, coisas que eles estão fazendo também são vistas como bizarras para a gente, como espetacularizações, como coisas questionáveis, como a cultura islâmica, coisas forçadas, né? Você quer Mas aí é que tá é o isso. ponto, veja só, é isso que é Eles não justamente o que o são Marquito nem falou. heróis nem vilões. Eles são Eles uma são. cultura diferente que nós temos dificuldade de compreender. Exatamente. Aí é que tá o Exatamente. ponto. Não sei, mas é isso que o Marquito falou. Veja só, você pode julgar, não, porque é cultural, ou porque eles estão acima do bem ou do mal, ou porque a moralidade mudou. Mas o fato é que eles colocam personagens que se digladiam para que um elimine o outro, só pode sair um vivo. E que isso, embora seja dentro de um ritual que vá promover a ressurreição para recuperar os poderes, o fato é que ali está sendo realmente uma espetacularização. A maneira como foi mostrado, os personagens torcendo lá da arquibancada, vibrando, e aí um vai e mata o outro. E outra, que não é nem uma morte assim, que poderia até usando os poderes tal, não. É a morte, em alguns casos, Na espancamento ou faquinha. com objeto perfuro contundente. E justamente. Aí é isso que eu estou falando. Se você aplica isso para Lativéria, se fosse o Doutor Destino promovendo isso lá dentro do país, era uma coisa que não seria aceitável os leitores Mas ficarem totalmente contra Com a tal. Esse é o diferença ponto. de que na Lativéria não ia ter ninguém ressuscitando, né? Exato. Não, se tivesse, não, mas é que é o ponto. Entenda, se o Doutor Destino, por acaso, conseguisse uma tecnologia de ressurreição que para isso primeiro tivesse que matar. Vamos dizer, hipoteticamente, aplique todo esse conceito que hoje é lá da protocolo de ressurreição, sendo feito na Lativéria. Seria totalmente Sim. condenável. Não, mas Ótimo, mas aí é que aí, tá. Não é o mas o, certo ou errado. Aí vale a mas discussão o, mesmo que a mas gente tá tendo o agora. legal é justamente isso, cara. Esse tipo de história evoca esse tipo de reação. Tipo, é exatamente para isso que esse tipo de história é escrito, né? Não é que a história. Eu concordo com o Facas aí. Não é que tá É. dizendo que tá certo. Tá mostrando uma diferença e aí cabe a você questionar. É certo? É aceitável? Tem gente fazendo vista grossa só porque são os X-Men. Tem gente
Eu Mas é concordo. justamente isso, não é o leitor nesse caso. O que eu falo é o seguinte: você tem personagens dentro da própria equipe ou dentro desse canto, né, da franquia, que, por tudo que a gente conhece deles, desses personagens, eles não aceitariam estar ali assistindo, vibrando ou participando. Eles não aceitariam, mesmo com toda essa nova consciência Mas de que poderiam ser o ressuscitados, quando Noturno, uma nova cultura tal. inclusive, dentro aí das participações dele, né? Do Ele é primeiro contra crossover, isso. ele é contra. Ele é contra. Não, não, ele fica. Não, mas o contra dele, para o que a gente conhece do Noturno, ele só fica dando, cara, será que isso daí, olha, mas olha, tal. Ele fica num contra quase assim, neutro. Eu não sei, ele não se opõe Esse é o. Mas veementemente, não ele se também opõe, não é tem isso que eu muito o que digo. fazer, né? Eu falo, eu entendo os argumentos do Facas e do Maurício, mas assim, me incomoda pelo que eu li de X-Men. E eu entendo essa história de que é toda uma cultura diferente, que eles estão à parte, né? Então não é Exato. algo amoral para eles ou imoral, porque na verdade é uma coisa nova. Eu entendo isso, mas como leitor me incomoda. Ah, Mas enfim, eu Mas acho é que para vale a pena. incomodar, gente. É justamente isso. É tipo, para gerar essa discussão. É para Isso. você ver que, tipo, é um ponto quando você escreve um negócio desse. É um ponto pra mostrar, cara, sabe aquilo aqui? Não é mais aquilo, mudou, sabe? Tipo assim. E é para você se sentir incômodo mesmo. Estranho seria se fosse, tipo, normal, natural. Eu também li aquilo e falei, cara, desnecessário, sabe? Mas você vê que, tipo assim, aí você vai, tipo, você lembra, pô, dos rituais, você pega o. Cara, não é o primeiro Crucible não é simplesmente qualquer outro mutante. Caralho, você vai sair na faca com o Apocalipse, cara. Não, e outra Entendeu? assim, Tipo, porra, bicho. seria chato se eles criassem uma sociedade perfeita do nada também, sabe? Tipo Exato, assim, exato. ou aprendemos sofrendo com os humanos e agora vamos ser sensacionais. Não é. O que eu Eles gosto são humanos dessa. também. É o No que eu, final das contas, os X-Men são são humanos falíveis. também. O que eu E gosto outra, dessa fase é justamente me dá uma certa angústia, de forma geral, dos caminhos que eles estão feitos, porque os mutantes eles deixam de ser simplesmente os heróis que estão fugindo. Eles falam, meu irmão, eu sou o deus desse planeta aqui agora, irmão. Nem morreu, eu morro mais. uma coisa é o que assim, fala, é o que o Magneto fala Logo no lá começo, nas exato. minisséries, né? é, Exato. fala muito e faz porra nenhuma, né? Caga tudo pra caralho. Mas Bom, assim, bora. só uma coisa antes da gente terminar, pra fechar essa discussão também, Marcos. Me permita duas coisas que eu vou também voltar já ao assunto, na segunda. Mas a primeira, existem outras coisas também questionáveis, como por exemplo, eles têm o mandamento do fazer mais mutantes. E como é que estão fazendo esses mais mutantes? Amor livre. Todo mundo tem com todo mundo, engravida e entrega naquele berçário, né? Sim. Imagine que vai ter uma geração de mutantes, bebês pequenos e tudo mais, que não sabe nem quem são seus pais. Como isso vai afetar essa raça? Vai perder uma identidade, vai criar uma nova identidade e tudo mais. Isso também é questionável do ponto de vista humano, né? É uma fazenda de crianças, no final das contas. Que é mais uma coisa. E que não faz muito sentido, não faz muito sentido com todo o esforço de, ó, a gente tem 16 milhões de mutantes que foram mortos em Genosha e que a gente vai ter que correr, olha, vai ser uns 200, 300 anos para recuperar todo mundo. Ué, então já está fazendo bebês? Exato. Então fica até uma coisa do tipo, peraí, é Não para vai, não, fazer vai, bebê não ou é vai para ter lugar recuperar para todo os mundo. É pra finados? fazer os dois, cara. Né? Mas eles já terraformaram Marte pensando nisso também. Bom, Enfim, agora eu acho que meio que se perde, só pra fechar isso acaba meio se perdendo porque o Hickman tinha a ideia de mostrar o futuro da tinha geração ideia porra nenhuma. mutante. Ele só fez aqueles flash forward ali. Não tinha nada. Em algum lugar, Mauro Ele Não, teve Lovitch 20 chora, derrama uma edições e lágrima. não fez caceta nenhuma. porque a ideia dele era ficar muito tempo e aí ele viu que ele ia ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro no Substack, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa lá e não vai ter dinheiro, não vai virar. Então, É, Deixem o homem trabalhar. é, Esse é o. só quer exato. dizer isso, essa coisa da religião, dos filhos e tudo mais, estava também sendo desenvolvido em outro título, que é o Way of X, Muito que legal, por virou sinal. também um retorno Onslaught. do massacre, né? E o Gibi afundou e viu agora Legion of X também, que tá muito legal, recomendo. Que tá tendo essas discussões 360 graus, como eu falei aí, né? Os caras estão se matando só pelo tesão de morrer e ressuscitar depois, porque estão em missão, aí eles provocam a própria morte, né? Alguns mutantes mais nova Pixie e tudo mais, e o Noturno. Sim. E Isso o foi FX, quem? O e Way o of X, Noturno não foi? preocupado com isso de um ponto de vista espiritual, moral também. Pronto, olha só. Aí você tem, vamos lá, eles Isso. apresentam a coisa como ela é.
uma coisa meio nihilista, um tipo de suicídio maluco confiando porque vai ressuscitar. Está sendo mostrado como é. E tem o personagem que está se Pra mostrar contrapondo. como É morre no isso que eu falo. TikTok e tudo Esse mais. justo. Esse outro maluco, conceito maluco de uma arena de mata-mata, é isso que eu digo. Ela está sendo apresentada como uma coisa, ó, é da cultura deles, tá massa. Quando eu digo assim, o básico da moralidade da coisa deveria ser questionado do tipo. Eu imaginei que seria o seguinte: não é nem ter apresentado a ideia, ter colocado lá nas páginas. Tinha colocado e isso já geraria uma repercussão imediata com, digamos, meio que facções dentro, ficando contra ou querendo, não contra, mas ajustar. Não, peraí, não pode ser assim, vamos fazer uma eutanásia. Mas nem isso foi. Não, isso aí acabou. Aí tá lá o Xavier e os outros todos olhando e vai, mata esse, filho da Sim, puta. isso eu só Aí, quero sei lá, corrigir também. A gente já tá indo pro É, final aí, bora, né, porque Marcos? a gente já tá meia hora falando de X-Men e a gente tem que finalizar. já tá É, chegando num evento de A gente 2023. tem que finalizar as primeiras edições. eu Bora só, lá. E olha que a gente nem falou ainda nos X-Men do Claremont. Meu Deus do céu. Vou parar a gravação agora. chega. Eu só quero corrigir a informação que eu dei antes, Joel. Eu até mandei os links aí no nosso chat interno. Não é um ancestral dos Celestiais, não. É um ancestral dos Inumanos, Tuk, Isso. que é um O ele é patriarca. um inumano que foge de Attilan, né? De Attilan, e vai viver entre os mortais. E é o código genético dele, né? Ele vai se reproduzindo, que vai passando para a humanidade a suscetibilidade à mutação. É bem descrito assim mesmo, em 2 páginas. Ou seja, no final das contas, a origem dos mutantes é a seguinte: eles são a raça tiquinho. Tem um tiquinho de cada um desses povos primordiais. Pois é, e essa é uma subversão legal também do Gibi dos Eternos, porque ele diz, né, que o que os Celestiais queriam fazer, na verdade, é chegar nos Deviantes, com a capacidade de mutação, né, de evolução, e os Eternos são estáticos. Bom, então vamos lá. Chegamos no final da revista. A Treta vai comer. A Jaque, a Makari falam com o Tony Stark que eles têm que construir um deus, né? Então, como vamos construir um deus? Aí vai e mostra a Montanha dos Vingadores, que é o Celestial, né? Onde os Vingadores montaram E, lá a base e deles. mostram o Senhor Sinistro, que já tem experiência em mexer com tecnologia celestial, né, desde o Celestial Sonhador. E pedem a ajuda do Tony Stark também, como se fosse dar muito certo, né? Você tem você tem o Tony Stark, Só faltou o Reed Richards aí, né? Tony Stark, o Senhor Sinistro, a Salma Hayek e a Muda de Pantanal para fazer um deus novo. Você fique quieta, muda. Fique quieta. A Muda cai. A muda cai. Mas isso, você mencionou o Reed Richards. É engraçado você ver um evento desse tamanho e o quarteto não tá junto. É porque o quarteto tá no Mas isso espaço aí na Reckoning War, né? War. Que é a saída do slot do título. Que é um gibi bem legal. Não, Vou falar dele num pilha futuro. Mas aí vocês também, parece que vocês começaram a ler gibi ontem, né? Porque falaram assim, aconteceu uma coisa, onde é que tava fulano? Porra! Ah, não, mas eu já quero. O roteirista não quis ele ali, olha. Eu já quero um mega crossover, bicho. Porra. Mas essa é a minha briga, É Marco. ano que vem. Eu tava brigando com o nosso amigo Leandro Laurentino no Twitter esses dias, justamente por isso. Ah, não, você já tava Dizendo certo, assim, não precisa me explicar. os Vingadores não fizeram nada quando Genosha foi destruída. Porra, Morrison com os X-Men, a parte do universo Marvel todo, quer que apareça os X-Men lá e dizer, não, isso não tá certo não, vamos lá agora. Não teve editor que deixasse isso acontecer, pô. Bom, para finalizar, o que vocês acham que vai acontecer assim? Vai mudar o que vai mudar no status dos grupos? Porque a última mega saga assim, juntando os grupos, eu não li aquele X-Men versus Inumanos, tal. Eu só li o AVX, né, Vingadores versus X-Men, e meio que os X-Men foram os vilões, entre aspas, os 5, né? Foram Sim. o grupo da Fênix lá foram os vilões da história, entre aspas. Vocês acham que eles vão nessa toada de transformar mesmo os Eternos nos vilões e aí os X-Men se defendendo e os Vingadores no meio da treta ou não? Vai para alguma coisa diferente disso? O que você acha? Acho que não, porque dessa vez é bem escrito. AVX, que podia ser chamado de AVC, né? Porque aquele gibi é uma porcaria, modo Loeb total. E a gente tá falando de Hickman
de Bendis, de Matt Fraction, né? E mais alguém lá. Jason Aaron. Jason Aaron, bom, escritores na crista da onda fazendo um negócio assim deplorável. Tem um comecinho que é muito bom, promissor. Eu lembro de ler os 2, 3 primeiros números assim, ficar empolgado, mas depois é só ladeira, bora. Oi, Joel. Você não gostou, não? AVX, Você não gostou? de jeito nenhum. Aquilo é uma farofa gigantesca. Começa muito bem e degringola rapidamente. Eu achei uma bobagem divertida. Você tá Cara, muito cheio de bobagem divertida. Cara, mas é engraçado porque é o mesmo tipo de bobagem divertida que a gente vê nos Vingadores do Aaron, cara. Pronto, tá aí. Como você vendo como eu sou coerente, né? Aliás, todos aqui nesse programa estão sendo Entendeu? coerentes nesse ponto. Não, Mas assim, eu acho legal, eu acho uma história bacana. Concordo com o que o Maurício falou, tipo, os X-Men são vilanizados, mas de fato o AVX ficaria bem melhor se fosse enredo de um jogo de luta. tanto que tem o título que é só de versos, né? Só Tá em porrada. paralelo que é só versos, Só um porrada. mutante contra um Vingador. E assim, Vingador. eu acho que não vai ter uma vilanização de nenhum dos lados, Max, porque até os Eternos, né, que são quem provocaram o ataque e tudo mais, eles estão divididos. Há um grupo ali que tá na Lemúria agora, que é contra essa guerra. Tem a Makai e a Jaque que estão tentando parar a guerra, criando esse deus, né, que vai dizer que para a putaria e vamos viver em paz. Que a gente sabe que isso não tem como dar certo, como eu já falei. E eu acho que vai haver aí uma tentativa de tornar os Eternos mais relevantes, assim, mais vistos pelo próprio universo Marvel, né? Não pelo próprio universo Marvel. E eu espero que consequências mais legais. A gente já viu que nesse dia do julgamento 1, né, já tem o Enos sendo solto, sem piadas com Ioranos, por favor, a gente deixa para os próximos. O Druig soltou o tio dele, né, o Enos, em Araco, e ele em 1 hora destrói praticamente tudo. A gente tem ali um vislumbre disso que vai ser detalhado a seguir. E Ainda aí, bem, né? isso muda completamente o que a gente estava vendo em X-Men Red, por exemplo, no eixo de poder, que a gente estava vendo em outros plots também. O Legion of X tinha um Araki, né, que é como chamam os habitantes de Araco. Tinha um Araki que estava interferindo na história com o Noturno, com o Legião e tudo mais, e ele aparentemente vai ser uma vítima de anos também. Os Araki não são partidários da ideia de ressurreição, porque eles acham que devem valorizar apenas a única vida que tem, e não temer a morte e tudo mais. Então, como isso vai ficar, né? Esse eixo de poder, aquele deus pescador, né? O rei pescador, o Fisher King lá, que é uma metáfora bacana, já que o William tá trabalhando, o do Magneto parece que vai entrar na história a seguir, enfim. Eu acho que pode dar uma sacudida legal. Eu fico feliz que esteja em mãos competentes, com o Gillen ou o Ewing, principalmente, que são os dois que estão aí os principais. E com poucos tains até, né? Ainda bem, os tains são nas mensagens dos personagens envolvidos. Eu queria pedir a você, Maurício, que falasse um pouco sobre a sua personagem preferida. A Makai, que não fala nada? Não, do Zarak. Aquela cujo grande poder é mudar de lado para vencer. Usar isso de novo já, né? Já é o nome Essa Cocô desgraça. Isca a imbatível, né? Isca imbatível. É The cada Unbeaten. nome Cocô. The É Unbeaten. cada nome Cocô. O poder dela é ser traíra. E aí é X9 e rapariga de cego. Rapariga Isso. de cego. Que isso? De cego. Arrombada dos cavalos, como de emoção. Eu amo o Nordeste, cara. Os melhores termos, cara. Rapaz, melhor do que xingar em nordestês é xingar em alemão só. Fora isso, Não. é... Isso é verdade. Não, qualquer coisa em alemão parece que você tá xingando. O nordestino, ele de fato tem os melhores termos, mas o cara pistola, o cara legalmente nervoso, o carioca ganha. Eu acho que a única coisa que o carioca é melhor que todo mundo é quando o carioca fica pistola mesmo e aí ele quer xingar todo mundo. É toda uma performance, né? É exato. Você sente o ódio, aquele crescente, né, do carioca pistolando. É porque o carioca, ele de boa, ele já, de cada 10 palavras que fala, 11 é palavrão, imagine puto da vida. Exato. O carioca é um baiano que não relaxa. Basicamente. Essa discussão sobre AXA vai descambar para Nordeste versus Sudeste. Vamos axé. Mas Né, o nome é axé.
Ó, Trabalhei, então, vamos cuidador. parar, porque já tá com 1h30. Quem vai editar esta merda sou eu. E é pra agora. Vamos Eu encerrar. reclamando de linha editorial, tá aí a linha editorial do Pilha. O Aqui editor é discorda essa merda. linha editorial, não é igual a dos X-Men nem do Jason Aaron que deixa o negócio correr, não, rapaz. Aqui o negócio é mão É fina. do Ratinho, né? Acabou essa merda. Mas já, Bom, vamos lá, voltaremos para falar do segundo mês, né? Como estamos fazendo novamente, como estamos fazendo com as sagas da DC, voltaremos para falar do segundo mês dessa nova saga da Marvel. Você estará aqui de volta, Maurício Dantas? Eu estou gostando muito, estou empolgado e estou muito feliz de gravar com o amigo Joel, com quem já dividi um quarto de motel. Ou de hotel. Ô, louco! Olha, saudades. É que tinha uma meia-luz, uma sanca, assim, aí eu não Tá queria, vendo? né? Mas aconteceu. Revelações aqui hoje, hein? tá vendo? Joel, não demore 6 anos para voltar. Olha só, eu só não sei se vai render outros programas sobre essa saga, porque ela é curta, só tem 32 Meu capítulos. Deus do céu. Se contar todos os tains, 162. Não, é sério, é sério. Com os tains são 32 capítulos. Tains e one-shots e tudo. Cara, são Eu 32 falei que capítulos. tava É em luta, loucura. mas em outubro só tem Taim, bicho. Tem Taim até do Star Fox. Vai ter um AFC, Punho de Meu Deus Ferro. do céu. É. Bom, o dever chama. Você vai vir, Facas? Eu, tal qual Isca, sou imbatível e virei novamente. Virei novamente. Bom, então é isso. Se você chegou até aqui, você vai acompanhar as próximas edições com a gente. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. My life is just to be free. Live God's love eternally. My life is just Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br